Abba, Pai do céu, agradecemos poder estar em Tua presença nas santas horas sabáticas, em nome do nosso Salvador Jesus, que permanece no lugar santíssimo, elevando hoje nosso louvor e serviço de uma maneira aceitável diante de Ti. Pai nosso, convidamos a presença dos Teus santos anjos e Teu Espírito para estar em nosso meio, especialmente agora ao abrirmos a Tua palavra e estudarmos alguns pontos importantes contidos nela a respeito de algumas das coisas que estão acontecendo hoje. Oramos agora para que nos conceda mentes claras e entendimento, a fim de compreendermos as coisas que estão acontecendo, que o Teu Espírito possa ser o nosso instrutor e o nosso guia em toda a verdade. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos! É uma maravilhosa oportunidade para estudarmos a Palavra de Deus juntos, e hoje veremos um tópico importantíssimo, é o tópico intitulado o Alfa e o Ômega. Na Bíblia nós sabemos quem é o Alfa e o Ômega. É Jesus Cristo. Assim, o estudo que faremos hoje tratará acerca de certos aspectos sobre Jesus Cristo, mas também veremos um alfa e um ômega, que é descrito como uma heresia. Então estudaremos um pouco da história da igreja e vamos ver o que poderemos aprender que venha em contato com a pessoa e a identidade de Jesus Cristo. É isso que aprenderemos hoje. Então eu queria que você prestasse cuidadosa atenção, porque algumas coisas vão requerer que vocês pensem um pouco. Então não aceitem tudo o que vocês ouvirem, mas exercitem a capacidade de pensar de vocês e pensem e raciocinem nas várias coisas que veremos juntos conforme compartilhamos. E vamos ver o que poderemos entender sobre o que está acontecendo hoje à nossa volta. Nosso primeiro texto está em Eclesiastes, que nos dá instruções sobre o que temos que fazer. Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes capítulo 1 nos dá instrução acerca de certas coisas e como elas ocorrem. Eclesiastes 1, versos 9 e 10. E lá diz que o que tem sido é o que será, e o que foi feito é o que será feito, e não há nada de novo debaixo do sol. E se existe algo que se possa dizer, veja, isto é novo, já esteve acontecendo na antiguidade antes de nós. Então a Bíblia aqui nos diz que certas coisas têm um costume de se repetirem, e no objetivo de entendermos algumas coisas que estão acontecendo hoje, onde devemos olhar? No passado, na história. Então é isso que faremos hoje. Faremos uma pesquisa histórica pela história de nossa igreja para entendermos a nossa situação em relação ao Alfa e o Ômega, porque várias pessoas estão ouvindo hoje sobre o Ômega da apostasia, e várias pessoas têm muito o que dizer sobre o Ômega da apostasia, mas nós precisamos enxergar o que a história declara sobre o Alfa, e então aprenderemos em particular o que existe sobre o Ômega, que nos ajudará a entender a situação em que estamos hoje. Muitos acham que o que está acontecendo hoje com relação a certos assuntos que estão sendo agitados é algo totalmente novo que não havia acontecido antes, mas a Bíblia que nos diz que não há nada de novo debaixo do sol. Então hoje é isso que faremos. Nós temos aqui um alerta do Espírito de profecia e nós faremos várias leituras juntos, porque é isto que é uma pesquisa histórica. Então fiquem atentos. É dito em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 200. No livro Templo Vivo é apresentado o alfa das heresias mortais. O ômega seguirá e será recebido por aqueles que não desejam prestar atenção ao alerta que Deus tem dado. Então, quando falamos sobre o alfa e o ômega, estamos falando sobre uma heresia de que tipo? É uma heresia mortal. Você acha que isto é sério? Isto é muito sério. A irmã White nos conta que o ômega será aceito por uma certa classe de pessoas que rejeitam a fazer uma coisa. Que coisa? Vão rejeitar dar atenção ao alerta que Deus tem dado. Então, para evitar o ômega e saber o que ele é, temos que examinar qual era o alerta que Deus deu a respeito do alfa. E uma vez entendido o alerta que Deus deu sobre o alfa, teremos uma melhor condição para não cairmos e sermos enganados pelo ômega. Então, o que é que faremos hoje? Olharemos tudo o que era o alfa e veremos o que a irmã White diz e os alertas que Deus tinha dado. Agora, o alfa ocorreu nos primeiros anos de 1900 em nossa igreja, quando um médico muito promissor,
O médico mais destacado da nossa igreja naquele tempo, Dr. John Harvey Kellogg, escreveu um livro intitulado O Templo Vivo, que a Sra. White menciona na citação que acabamos de ler. Agora, em seu livro O Templo Vivo, Kellogg escreveu uma teologia sobre certas coisas que a Sra. White se opôs e que veremos em mais detalhes. Mas a razão para escrever o livro era de que o sanatório de Battle Creek tinha acabado de se incendiar completamente no ano anterior. Assim foi sugerido ao Dr. Kellogg, que era um médico muito famoso e bom escritor, que escrevesse um livro e que os fundos gerados pela venda do livro ajudassem a reconstruir o sanatório de Battle Creek. Isso era uma ideia muito boa, mas tristemente o doutor inseriu um pouco da sua teologia, que a irmã White identificou para nós como herética, e iremos olhar com mais detalhes neste aspecto sobre o que o Dr. Kellogg estava ensinando, porque a irmã White identificou aquilo como alfa das heresias mortais. Então, estamos lidando com uma heresia mortal, precisamos prestar cuidadosa atenção. Vamos ver o que é dito então. Sabendo que em Ciência do Bom Viver nos é dado um alerta, página 429, as coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas que são reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Ela está citando Deuteronômio ali. A revelação dele mesmo que Deus tem dado em sua palavra é para nosso estudo. Isto nós podemos buscar entender, mas além disso não é para penetrarmos. Uma declaração muito importante, porque Kellogg estava tentando penetrar além daquilo que foi revelado. Então a Sra. White escreveu aquele alerta, mas é interessante que ela também disse que as coisas que Deus tem dado em sua palavra são para nosso estudo e que estas nós podemos buscar entender. Então não seja enganado por alguém dizendo a você que as revelações de Deus sobre Ele mesmo na Bíblia são um mistério, porque a serva do Senhor disse, isto nós podemos buscar entender. O que o Senhor nos deu em sua palavra nós podemos entender, mas além disto não podemos penetrar. Então aqui Kellogg está se aventurando num terreno além do que a revelação nos tinha dado. E a irmã White continua em Mensagem de Numa Linda, página 253. Ela é um pouco mais específica aqui. O ensino a respeito de Deus que é apresentado em Templo Vivo não é conforme os nossos estudantes necessitam. Aqueles que expressam tais sentimentos acerca dele mostram que estão abandonando a fé. Então aqui vendo o assunto que Kellogg estava tratando dentro de seu livro e que ele tinha inserido uma certa teologia sobre qual tópico, ela disse este tema sobre Deus. Então Kellogg aqui estava ensinando ou promovendo alguma coisa sobre Deus que a irmã White identificou como o alfa das heresias mortais, e ela disse que era um abandono da fé. Isto é um assunto muito sério, então estamos agora olhando para os alertas que Deus deu sobre o alfa de forma que poderemos entender melhor o ômega. Bem, vamos ver o que era que Kellogg estava tentando ensinar sobre Deus em seu livro que provocou tão fortes alertas do espírito de profecia. O que é aquilo que ele estava ensinando que Ellen White disse que era uma heresia mortal, que era um abandono da fé? E nós podemos buscar a resposta porque uma vez que a encontremos, ficaremos mais aptos para entender o alerta que Deus dá sobre o alfa e sobre o ômega das heresias mortais. Então qual era a crença sobre Deus que ele estava tentando promover? Bem, este é Arthur Daniels, o presidente da Conferência Geral daquele tempo. E Arthur Daniels um dia teve uma conversa com o Dr. Kellogg. E a conversa foi tão alarmante para o irmão Daniels que ele decidiu escrever uma carta para Willie White, que é filho de Ellen White, e compartilhar suas preocupações a respeito do que Kellogg tinha dito, porque o assunto era sobre o livro que ele tinha escrito e o que Ellen White dizia sobre o livro. Esta é a carta que ele escreveu. Vamos ver o que ele disse, com preocupação a Willie White. Ele diz, desde que o concílio se encerrou, eu senti que deveria lhe escrever confidencialmente sobre os planos do Dr. Kellogg para a revisão e republicação do Templo Vivo. Então, o que Kellogg queria fazer? Ele queria revisar e republicar o Templo Vivo. Por que você acha que ele queria isto? Porque a irmã White deu ao livro alguma publicidade? Ela fez isso? Ela disse que o livro continha heresias, então Kellogg disse, ok, vou reescrevê-lo, vou revisá-lo. Então ele disse isso a Daniels, mas Daniels ficou preocupado, ele continua. Kellogg disse que alguns dias antes do conselho esteve pensando no assunto e começou a ver que tinha cometido um leve erro na expressão de suas visões. Ele declarou então que suas visões formadas sobre a Trindade tinham estado em seu caminho de fazer uma declaração clara e absolutamente correta, mas que dentro de um pequeno instante que ele chegou a crer na Trindade, podia agora ver bem claramente onde toda a dificuldade estava e acreditou que podia clarear o assunto satisfatoriamente.
Ele me disse que agora cria em Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E sua visão era de que era Deus o Espírito Santo e não Deus o Pai, que preenchia todo o espaço e toda coisa vivente. Ele disse que se tivesse crido nisso antes de escrever o livro, ele poderia ter expressado suas visões sem a impressão errada que o livro dá agora. Eu coloquei diante dele as objeções que encontrei na doutrina e tentei mostrar-lhe que a doutrina era tão absolutamente contrária ao Evangelho que eu não enxergava como ela poderia ser revisada pela mudança de poucas expressões. Ok? Então esta é a carta mais reveladora do conteúdo do livro de Kellogg que ele queria revisar e sobre a teologia que ele estava adotando com relação a Deus, que Ellen White havia nos falado. Agora, isto é interessante, Kellogg disse que vinha tido a crer em qual doutrina? Na doutrina da Trindade, e especificamente ele diz que agora crê em Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Isso soa familiar para alguém? É familiar, não é? Isso parece o assunto que está sendo agitado e nós veremos por que está sendo agitado hoje. Note que o presidente da Conferência Geral daquele tempo fez alguma coisa. No último parágrafo ele disse: coloquei diante dele as objeções que eu encontrei na doutrina. O presidente da Conferência Geral estava tão preocupado que ele tentou corrigir Kellogg sobre esse ensinamento. Hoje nós temos pessoas pregando o mesmo ensino de cabeça erguida. É interessante como uma reviravolta pode acontecer, mas nós veremos um pouco mais de perto o que isso significa. Agora, o que a senhora White pensou sobre o que Kellogg tinha dito? Eu irei revisar meu livro. O que eu realmente creio é na Trindade. Eu estou tentando dizer basicamente que eu creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e ele queria revisar o livro. Bem, vamos ver o que a irmã White disse sobre isso. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 199, 1904. Ela diz: será dito que o templo vivo foi revisado, mas o Senhor me mostrou que o escritor não mudou e que não pode haver unidade entre ele e os ministros do Evangelho, enquanto ele continua a cultivar suas presentes ideias. Eu tenho oferecido erguer minha voz em alerta a nosso povo, dizendo: não seja enganado, de Deus não se zomba. Então, o que a serva do Senhor foi inspirada a escrever em resposta ao que Kellogg tinha dito que ele ia revisar o livro, ela disse: o escritor não mudou. E o que os ministros do Evangelho deveriam fazer? Não devia haver unidade entre os ministros do Evangelho e Kellogg enquanto ele mantinha suas ideias presentes. Quais eram suas ideias atuais, de acordo com a confirmação do presidente da Conferência Geral naquele momento? Que ele cria na Trindade, que cria em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A irmã White disse que os ministros do Evangelho não deveriam ter união com Kellogg quando ele tinha essas opiniões. Ela disse que, na verdade, aquilo era uma zombaria de quem? De Deus. Ela disse: não seja enganado, de Deus não se zomba. Então este assunto é muito sério. Kellogg veio a crer. Tem mais um aqui. Esta é uma carta que ela escreveu para Kellogg. Você não está definitivamente esclarecido sobre a personalidade de Deus, que é tudo para nós como um povo. Você está praticamente destruindo o próprio Senhor Deus. Então, a crença de Kellogg era muito séria, e no que ele tinha vindo a crer, de acordo com o que está escrito, tudo o que estamos fazendo é somente ler o que temos, a análise histórica, porque a Bíblia nos diz que devemos olhar para o passado para aprendermos o que está acontecendo hoje. Então Kellogg simplesmente tinha chegado a crer na Trindade. Tinha chegado a crer em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esta crença é muito comum hoje. E é tão comum que atualmente, quando se começa a alertar a atenção das pessoas para isto, elas começam a ficar um pouco agitadas ou perturbadas. Elas pensam que isso é um fundamento da fé, não percebendo que o diabo tentou trazer esta heresia para dentro da igreja nos primeiros anos de 1900. O que vemos hoje é apenas um espalhamento, conforme a irmã White profetizou que deveria acontecer. Bom, nós iremos ver mais de perto o que ela tem a dizer. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 203, ela diz: na controvérsia despertada entre nossos irmãos acerca dos ensinos deste livro, aqueles em favor de permitir uma larga circulação declaram: ele contém os verdadeiros conceitos que a irmã White tem ensinado. Essa afirmação golpeia em cheio meu coração. Me senti de coração quebrantado por saber que esta descrição do assunto não era verdadeira. Então, como resultado do que a irmã White disse sobre o livro, Kellogg, em defesa própria, disse: o que eu estava tentando dizer é realmente a mesma coisa que a irmã White está ensinando. Então, o que foi que ele tentou usar em suporte de seus ensinos?
Ele estava tentando usar o espírito de profecia e naturalmente seus seguidores ouviram isso dele e continuariam repetindo isso, dizendo: olha, o livro contém os mesmos verdadeiros conceitos que a irmã White ensinou. A irmã White disse: isto é uma mentira. Ela disse: meus ensinos não dão suporte a essa teoria que está no livro. Agora, se você fosse resumir em uma palavra o ensinamento desse livro, O Templo Vivo, que palavra você usaria? Ok, a irmã White identifica claramente panteísmo. E o que a palavra panteísmo significa? Deus em tudo. Então este era o ensino que Kellogg estava tentando promover. E ele estava tentando fazer isso enquanto estava crendo na doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque quando você apresenta isso às pessoas, a objeção é: mas a irmã White está falando de panteísmo, ela não está falando aqui de Trindade, ela não está falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ela estava repreendendo Kellogg por seus ensinos panteístas, não por sua crença na Trindade. Vocês já ouviram isso antes? Agora nós temos que entender o que Kellogg realmente cria e o que é aquilo que ele identificou como um problema, ou que era aquilo que ele estava tentando ensinar no livro, porque temos que entender: Ellen White se opôs a uma coisa apenas, ou era na verdade um pacote que aparentava como se fosse apenas panteísmo, mas dentro dele havia mais, e isso é o que precisamos pesquisar. Agora a irmã White muito claramente repreendeu Kellogg. Vamos ver como foi que Kellogg resumiu todo o problema, porque várias pessoas dizem: bem, aquilo era sobre este ponto, isto é sobre aquele ponto. Nós temos que pegar a evidência da história que nós temos. Como Kellogg sintetizou todo o problema? Ou seja, o que ele estava tentando ensinar no livro que Ellen White disse é panteísmo, é uma heresia mortal, é abandono da fé. Os ministros do Evangelho não deveriam unir-se a ele enquanto ele tem esses atuais conceitos. Bem, vamos ver o que ele disse. Ele escreveu uma carta para D.I. Butler, e isto é o que ele diz. Kellogg falando: até onde eu entendo, a dificuldade encontrada em O Templo Vivo, a coisa toda pode ser resumida na seguinte questão: é o Espírito Santo uma pessoa? Então, de acordo com Kellogg, vamos parar aqui por um momento. De acordo com Kellogg, qual era a coisa toda que ele estava tentando ensinar em Templo Vivo? De sua própria admissão, ele disse: tudo o que estou tentando dizer basicamente se resume a isto: é o Espírito Santo uma pessoa. Isso soa familiar hoje? Ele continua: note quais argumentos ele usa para dar suporte à sua crença. Ele continua: você diz que não. Eu tinha suposto que a Bíblia dizia isto pelo fato de que o pronome pessoal ele é usado no discurso do Espírito Santo. A irmã White usa o pronome ele e tem dito em tantas diversas palavras que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Como o Espírito Santo pode ser a terceira pessoa e não ser uma pessoa de jeito nenhum, é difícil para mim enxergar. Então, sobre o que o Alfa era, afinal? É o Espírito Santo uma pessoa. Isto soa espantosamente familiar hoje. Agora, qual era o argumento que Kellogg estava tentando usar em suporte a esta doutrina? Ele foi ao espírito de profecia, especificamente qual declaração ele estava usando? Que a irmã White disse que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Você já ouviu isso antes? Vi pessoas erguerem a cabeça e dizerem: irmãos, a irmã White disse que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, que significa que o Espírito Santo é uma pessoa exatamente como o Pai e o Filho. Bem, não tenha dúvidas, você não é o primeiro a ensinar isso. Kellogg estava fazendo isso em 1903. Então, o grande problema no livro Templo Vivo era sobre a personalidade do Espírito Santo. É o Espírito Santo uma pessoa como o Pai e o Filho ou não? E Kellogg tinha começado a crer que o Espírito Santo era Deus, o Espírito Santo, o indivíduo Deus existente como Deus o Pai e o Filho, formando Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Isso, segundo ele, é o grande X da questão no Templo Vivo. A irmã White disse que é o alfa das heresias mortais, e as pessoas pensam hoje que isso não é um assunto importante, que isto é um assunto secundário. Muito claro, agora é importante entender porque a Bíblia diz que as coisas que foram são aquilo que acontecerão. Aqui estamos vendo Kellogg ensinando que o Espírito Santo é uma pessoa individual como o Pai e o Filho, e ele estava usando as declarações do Espírito de profecia, e ele também estava usando o argumento que a Santa Bíblia e o Espírito de profecia chamam o Espírito Santo Ri, não It às vezes. A Bíblia e o Espírito de profecia refere-se ao Espírito Santo como It. Precisamos enxergar que o mesmo raciocínio que foi usado para promover o alfa é usado hoje na continuação do alfa que veremos por nós mesmos aqui.
Ok, continuando, o que foi que Ellen White respondeu a isso? Então aqui nós captamos da boca de Kellogg que o problema todo podia ser sintetizado. É sobre o Espírito Santo, era o assunto do momento. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 203, a irmã White diz: sou compelida a falar em contra dos que clamam que os ensinos de templo vivo podem ser sustentados por declarações dos meus escritos. Qual declaração que Kellogg especificamente usa? A terceira pessoa da divindade. E Ellen White disse: eu nego que esta afirmação dá suporte ao que Kellogg está ensinando. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você precisa voltar atrás e ler o que o Espírito de Profecia diz, porque Ellen White acabou de falar a você. Esta declaração não tem o significado da conclusão que foi tirada por Kellogg, que o Espírito Santo é uma pessoa, um Deus Espírito Santo. Ela continua: pode haver neste livro expressões e ideias que estão em harmonia com meus escritos, e podem haver em meus escritos várias declarações que, tomadas de sua conexão e interpretadas de acordo com a mente do escritor de Templo Vivo, poderiam parecer estar em harmonia com os ensinos deste livro. Isto pode dar aparente suporte à afirmação que as ideias de Templo Vivo estão em harmonia com os meus escritos, mas Deus proíbe que essa ideia prevaleça. Então a irmã White disse: eu sei que existem algumas declarações que escrevi que, se você tirar fora do contexto, elas vão parecer dar suporte à doutrina que Kellogg estava ensinando. Mas isso não é o que elas significam. É isto que ela disse? Leia por você mesmo. Agora eu vejo pessoas que hoje precisam voltar a ler o Espírito de Profecia, porque as pessoas hoje estão fazendo as mesmas coisas que Kellogg fez. E nós vamos ver. Agora temos que fazer uma pergunta a nós mesmos. Era Ellen White uma trinitariana? Agora nem todos conseguem responder isto, porque as pessoas dão todo tipo de respostas. Mas raciocine comigo, essas são as questões que temos que pensar. Em outras palavras, cria ela em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Se for assim, como ela ousou repreender Kellogg por trazer isto à luz? Porque isso era o que Kellogg cria. Ele cria na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ellen White disse: isso é heresia. E foi Deus quem disse para ela repreender Kellogg? Certamente foi, pois ela estava escrevendo sob inspiração. Ela disse: o Senhor tem me mostrado, sou obrigada a dizer. Agora, se for o caso, então como pôde Deus inspirar ela a se opor à Trindade, se era realmente a verdade? Então, em um lado temos Ellen White condenando Kellogg pela crença na Trindade, e no outro lado temos as pessoas dizendo hoje: mas Ellen White cria na Trindade, ela cria em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você sabe o que isso faz ao profeta? Isso nos dá um falso profeta. Nos dá um profeta que diz duas coisas diferentes pela mesma boca, mas as pessoas às vezes não pensam logicamente no que elas estão fazendo. Ellen White não podia condenar o que Kellogg estava ensinando e depois ir ensinar a mesma coisa. Isso é impossível. O que foi que Ellen White tentou dizer? Carta 52, 1903, falando para Kellogg, ela diz: suas ideias são tão místicas que são destrutivas para a verdadeira essência, e as mentes de alguns estão ficando confusas sobre o fundamento da nossa fé. Isto soa como aplicável hoje? As mentes de alguns estão ficando confusas? Vamos seguir. Se permitir que sua mente fique assim desviada, dará um molde errado ao trabalho que nos tem feito o que somos, adventistas do sétimo dia. Então, sobre o que era a confusão? Mentes ficarão confusas acerca do fundamento da nossa fé, a respeito daquilo que nos faz adventistas do sétimo dia. Isto era sério? Era tão sério que a irmã White disse que era uma heresia mortal. O que nós precisamos fazer é entender o que Kellogg estava ensinando, que estava pondo em perigo as bases da nossa fé, o fundamento que nos faz adventistas do sétimo dia. Então precisamos perguntar a nós mesmos: nós vimos o que Kellogg cria, o que era considerado o fundamento naquele tempo? Qual era o ensino da igreja naquele tempo que Kellogg estava se afastando e que Ellen White disse: você está em perigo acerca dos fundamentos da nossa fé, você está abandonando a fé? Isto faz sentido? Isto é bastante lógico? Então nós precisamos olhar agora para o fundamento daquele tempo. Qual era o fundamento que Ellen White diz aqui que Kellogg estava se afastando? Ok, vamos dar uma olhada, por exemplo, em relação ao Espírito Santo, porque este era o assunto que Kellogg tinha sintetizado ao ponto de dizer: é o Espírito Santo uma pessoa? Eu creio nisso porque a irmã White disse: ele é a terceira pessoa da divindade. Então eu creio em Deus, o Espírito Santo. Em suma, esse era o seu raciocínio, era o que todo o livro tratava. Vamos ver qual era a crença da igreja naquele tempo.
1891, esse é de Uriah Smith. Ele diz: o Espírito Santo é o Espírito de Deus, ele também é o Espírito de Cristo. Aqui está mais um de Waggoner. Aqui nós encontramos que o Espírito Santo é tanto o Espírito de Deus como o Espírito de Cristo. De Loughborough. Aprendemos por esta linguagem que quando nós falamos do Espírito de Deus, nós estamos falando na verdade de sua presença e poder. Isso soa para você que esses irmãos acreditassem que o Espírito Santo era uma pessoa chamada Deus o Espírito Santo? Não! Eles criam que o Espírito Santo era o Espírito de Cristo. Loughborough é muito claro ali embaixo. Este Espírito é a presença e poder de Deus. Vejam ali embaixo, é a presença e o poder de Deus uma pessoa diferente de Deus? Certamente não. Esta é uma definição muito clara que Loughborough está dizendo. Ele disse, quando falamos do Espírito, é na verdade a presença e o poder de Deus. De onde você acha que Loughborough iria pegar essa definição? Você acha que talvez ele tenha lido o Espírito e profecia em seus dias? E talvez chegou a cruzar com a declaração de Signs of the Times de 23 de 11 de 1891, que diz: o Espírito Divino que o Redentor do mundo prometeu enviar é a presença e poder de Deus. Isto soa como uma pessoa diferente para você? Então isto aqui era o fundamento que a igreja cria naquele tempo. Kellogg estava se afastando disso. Ele estava dizendo: ouça, o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus o Espírito Santo. Ellen White disse: tenha cuidado. Então, no intuito de comparar o que Kellogg estava crendo com o fundamento daquele tempo, quando Deus dá seu Espírito, Deus nos dá outro indivíduo ou Ele mesmo? Kellogg me ensinaria o quê? Nader, ele é um indivíduo que seria chamado do quê? Deus Espírito Santo. Então, quando Deus nos dá o seu Espírito, nos dá Deus Espírito Santo, uma pessoa diferente. Mas o fundamento da fé daquele tempo diz que o Espírito Santo é na verdade o Espírito de Deus e de Cristo, é a presença e o poder de Deus. Agora vamos ver qual seria a resposta correta. É alguém diferente ou não é? Testemunhos, volume 7, página 273. Ao dar no seu Espírito, Deus nos dá Ele mesmo, tornando Ele mesmo a fonte de divinas influências para dar saúde e vida ao mundo. Então está muito claro. Ao colocar a história lado a lado, não há necessidade de muitos comentários. Kellogg estava se afastando deste ensino e estava, na verdade, separando Deus e seu Espírito, tornando o Espírito de Deus em uma outra pessoa diferente, fazendo disto Deus o Espírito Santo. E ele tentou usar o Espírito de profecia como respaldo. Vamos ver então o que a serva do Senhor diz sobre o Espírito, porque se ela estava a repreender Kellogg, então ela deve ter definido claramente em seus escritos o que ela cria, e ela o fez. Nós conhecemos aquelas declarações que dizem terceira pessoa da divindade, que o povo ainda usa hoje, e ela explica o que essa terceira pessoa da divindade é. Ela explica mais sobre o Espírito Santo. Ela o faz. Aqui está um exemplo. Review and Herald, 25 de abril de 1906. Ela diz: é o Espírito que vitaliza. A carne não se aproveita para nada. As palavras que eu digo a vocês, elas são Espírito, elas são vida. Ela está citando João 6 aqui. Cristo aqui não está se referindo à sua doutrina, mas à sua pessoa, à divindade de seu caráter. Uma declaração muito esclarecedora. Então, quando Jesus estava falando de seu Espírito, ele disse: é o Espírito que vivifica. A irmã White diz que quando Jesus disse aquilo, ele não estava falando sobre sua doutrina, mas na verdade se referindo à sua pessoa. Agora as pessoas vão querer que você acredite hoje que Jesus estava se referindo a outra pessoa. Viram a diferença? O Espírito é uma pessoa. A irmã White disse: é a terceira pessoa da divindade. É a pessoa de quem? É a pessoa de Cristo. Isso é o que ele é. Kellogg estava ensinando que ele era uma pessoa diferente do Pai e do Filho. É muito sutil, porque você usa quase as mesmas palavras para descrever duas crenças diferentes. E é por isso que a irmã White disse: isto é uma heresia mortal. Então, quando a irmã White está falando sobre a personalidade do Espírito Santo, ela diz aqui: isto se refere à pessoa de Cristo. Na verdade, é a divindade de seu caráter. Essa é uma declaração muito clara, mas não vamos ficar apenas com uma, vamos procurar por mais. Em A Obra no Sul, 13 de setembro de 1898, que Cristo devia se manifestar a eles e ainda estar invisível ao mundo, era um mistério para os discípulos. Aqui ela está comentando João 14, onde Jesus falava sobre o Confortador que deveria vir. Então isso era um mistério para os discípulos. Eles não podiam entender isto claramente. Eles não poderiam entender as palavras de Cristo em seu sentido espiritual. Eles estavam pensando no externo, na manifestação visível. Eles não podiam se dar conta do fato de que podiam ter a presença de Cristo com eles e ainda ele ficar despercebido pelo mundo. Eles não entenderam o significado de uma manifestação espiritual. Então quem era aquele que iria ter com eles?
A presença de Cristo. Nós lemos antes que o Espírito é a presença pessoal de Deus e também a presença de Cristo. É a própria pessoa de Cristo. Então isso é o que Cristo pensava quando disse aos discípulos que ele enviaria um outro Consolador. Ele estava falando sobre seu próprio Espírito, sua própria pessoa que viria até eles invisível. E é isto que a irmã White chamava de terceira pessoa da divindade. A divindade de seu caráter. Então Kellogg entendeu mal essa declaração e tentou usá-la para promover uma certa doutrina que hoje é mais comum do que foi então em nossa igreja. Vamos continuar. Aqui está mais uma, Desejado das Nações 166. Enquanto Jesus ministra no santuário em cima, ele ainda é por seu Espírito ministro da igreja na terra. Ele está afastado dos olhos do sentido, mas sua promessa de despedida é cumprida. Veja, eu estarei com vocês para sempre até o fim do mundo. Agora, de acordo com essa declaração, é uma declaração muito interessante porque ela diz: Jesus é o ministro do santuário de cima, ele é ainda pelo seu Espírito o ministro da igreja da terra. Quantos ministros nós temos de acordo com essa declaração? Somente um. Quem é este? Jesus. Mas ele está trabalhando em duas frentes diferentes. Ele é o ministro do santuário de cima, mas ainda ele é o ministro da igreja na terra pelo seu Espírito. Agora, algumas pessoas acreditam hoje que o Espírito é um indivíduo diferente de Cristo, é um novo ministro. Agora, eu não acredito que nós temos dois ministros, porque a Bíblia diz: existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Algumas pessoas hoje são forçadas a acreditar em dois mediadores porque elas acreditam que o Espírito Santo é um indivíduo diferente de Cristo, sem perceber que estão na verdade crendo que quando se quebra a ligação entre nós e Cristo, ele não é o único mediador. E agora nós teremos um outro auxiliar, temos dois. A irmã White diz aqui: ele é somente um, não dois. E realmente ela diz isso porque Cristo cumpre sua promessa. Veja, eu estarei com vocês até o fim do mundo. Jesus disse: eu estarei e não outro. Ok, vejamos, existem outros. Review and Herald, 19 de maio de 1904. Cristo declarou que após sua subida enviaria à sua igreja como seu glorioso presente o Confortador, que tomaria seu lugar. Este Confortador é o Espírito Santo, a alma de sua vida, a eficácia de sua igreja, a luz e a vida do mundo. Com seu Espírito, Cristo envia uma influência reconciliadora e um poder que arranca o pecado. Uma definição muito clara, ela diz que esse Confortador que Jesus prometeu enviar é o Espírito Santo. Este Espírito Santo é a alma da sua vida. Questão: é a alma da vida de Jesus uma pessoa diferente dele? Não. É a essência da sua própria pessoa, é o principal da sua própria personalidade. Agora, este é o problema que as pessoas estão tendo hoje, porque como pode a alma da vida de Cristo ser um indivíduo diferente? Como pode o Espírito Santo ser Deus Espírito Santo? Por isso temos esse entendimento bizarro que Ellen White disse: esta é uma heresia muito perigosa. Continuando, o Missionário do Lar, 1º de novembro de 1893. O Espírito Santo é o Confortador, como a presença de Cristo para a alma. É isto então, a presença pessoal de Cristo. E esta é, na verdade, a palavra que confunde as pessoas. Ela diz que isto é a presença pessoal de Cristo. Quando Cristo vem para nos confortar pelo seu Espírito Santo, é bastante pessoal. Ele envia o principal da sua própria pessoa. Não é uma pessoa diferente dele, é ele mesmo. Como nós lemos na Declaração de Testemunhos, volume 7, ao dar-nos seu Espírito, Deus nos dá Ele mesmo, não algum outro, e este é o novo exemplo. O Desejado das Nações, 669. O Senhor sabe tudo sobre seus servos fiéis que por sua causa estão dormindo na prisão ou foram banidos para ilhas solitárias. Ele os conforta com sua própria presença. O Senhor os conforta com sua própria presença, não com algum outro. Agora, hoje nós temos que ser práticos acerca do que cremos, porque muitos gostam de passar muitas horas argumentando e eles trazem várias declarações deste lado, várias declarações para o outro lado e eles querem entrar numa discussão. Mas é importante que a teoria seja analisada no nível prático, na aplicação prática daquilo que cremos como verdade, como essa crença atua em nossa vida. Ou seja, se nós perguntássemos a nós mesmos: quem é o seu Consolador? Falando de forma prática, como na teologia, quem é o seu Consolador? É uma pergunta que temos que responder porque o seu Consolador é o único que o assiste e o ajuda a superar o pecado. Agora, se você acredita naquela doutrina como a de Kellogg, que foi chamada de a Trindade, ou às vezes isto na verdade é uma crença no triteísmo, em três deuses, e nós veremos isso um pouco mais profundamente em outra apresentação. Você iria crer que havia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e Deus Filho foi para o céu, agora nós temos Deus o Espírito Santo. Então quem seria o seu Consolador?
O Espírito Santo, uma pessoa diferente do Pai e do Filho, não é? Não seria Jesus, seria algum diferente. Enquanto se você cresce na Bíblia e no Espírito Profecia, no que você realmente creria? Quem seria o seu consolador? Agora vamos deixar a serva do Senhor responder. Ela diz: não há consolador como Cristo, tão terno e tão verdadeiro. Review and Herald, 26 de outubro de 1897. Aqui está outra. O Salvador é nosso Consolador. Isto eu tenho provado que Ele é. Manuscript Releases, volume 8, página 49. Mais uma. Através da fé olhamos para Jesus, nossa fé rompe as sombras e adoramos a Deus por seu maravilhoso amor ao dar Jesus o Consolador. Agora, esta é uma expressão que é meio raramente usada hoje, Jesus o Consolador. As pessoas pensam que não é Jesus o Consolador, mas é Deus o Espírito Santo. E elas estão dando crédito a alguém que não é Cristo, quando na verdade Cristo é o Consolador. Que situação triste. Você sabe que Jesus é o nosso Consolador, mas nós estamos aqui dando o crédito a um outro chamado Deus Espírito Santo. E quando alguém nos tenta corrigir sobre isso, dizemos: oh não, sua doutrina é muito perigosa. Não é perigoso crer que Jesus é nosso Consolador. É muito perigoso acreditar diferente disso, porque Jesus é o único que foi tentado e provado como nós fomos e venceu. Agora, que consolação você recebe de alguém que não se tornou carne, que não foi tentado em todos os pontos como nós somos, que não está apto a nos socorrer quando somos tentados? Não há muita consolação nisto. Então aqui está Jesus, Ele veio à terra, viveu por 33 anos, passou por tudo o que nós temos que passar, e então nos deixou e mandou algum outro para nos ajudar? Por que Ele não enviou logo esse outro desde o início? Por que Ele teve que vir e viver por 33 anos na terra? Mas se você crê na verdade, você vai encontrar que o Espírito de Profecia diz que o Espírito Santo é a verdadeira vida de Cristo, é a alma de sua vida, é a sua própria pessoa. Agora Cristo nos pode consolar, porque Ele tem, por experiência, conhecimento de todas as nossas tentações e provações. Faz uma grande diferença o que você acredita quando você aplica no seu caminhar. Então seja cuidadoso para não acabar ficando com um consolador diferente do único verdadeiro. Agora aqui está a pergunta que temos que fazer a nós mesmos. E a irmã White nos dá uma resposta: por que nós estamos fracos hoje? Isto é uma coisa que a maioria das pessoas não gosta de admitir. Mas se você for honesto consigo mesmo, você vai perceber que a igreja está muito fraca e as coisas espirituais estão definhando e as coisas não estão realmente como deveriam estar. E apesar de não gostarmos de admitir que acontece às vezes, mas se realmente pensarmos honestamente em nossos corações, nós veremos que este é o caso. Você já teve curiosidade de saber por que esta condição de coisas existe entre o povo de Deus? Eu tive muitas vezes essa curiosidade. Por que a igreja está fraca? Por que isto? Por que nós ainda estamos na terra, quando nós supunhamos estar no céu, dizendo que Jesus estava vindo em breve? Por que estamos na terra mais de 160 anos após 1844? Esta resposta, entre outras, pode nos dar alguma pista sobre a razão desta condição fraca existir. É dito, a razão por que as igrejas estão débeis, fracas e prontas para a morte é que o inimigo trouxe influências de uma natureza desencorajadora para repousar sobre as almas temerosas. Ele procurou tapar Jesus da visão deles como consolador, como o único que reprova, que adverte, que admoesta, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, o que o diabo estava tentando fazer para enfraquecer as igrejas? Tapar Jesus da nossa visão como consolador. Ou seja, Ele nos dá um outro Consolador. Este Consolador hoje chega pelo nome de Deus Espírito Santo, uma pessoa diferente de Cristo. Eu tenho perguntado às pessoas, eu tinha conversas com alguns estudantes e dizia: quem é o seu Consolador? É Jesus? Eles diziam: não, é o Espírito Santo. Eles pensam em algum outro diferente. Esta é uma das razões de por que estamos débeis, fracos e prontos para a morte. Porque Satanás teve um alto grau de sucesso em esconder que Jesus é o Consolador. As pessoas não acreditam que Jesus é o Consolador. Elas pensam em algum outro, por causa da teologia que eles aceitaram. Agora, vamos observar outro detalhe. Porque a irmã White identifica o alfa das heresias mortais, e ela diz que o ômega seguiria e seria recebido por aqueles que não estão dando atenção aos alertas que Deus deu. O alfa lidou especificamente em qual ponto? Conforme Kellogg, ele resumiu todo o assunto em uma pergunta: é o Espírito Santo uma pessoa? Agora o ômega hoje não está apenas atacando, não está apenas causando confusão acerca do Espírito Santo, mas está estendendo e causando confusão sobre o Filho de Deus também. Somos gratos ao Senhor que Ellen White estava viva naquele tempo e pôs em xeque o que Kellogg estava tentando ensinar, mas ela disse: ouça, o ômega virá, e assim como o alfa está no início do alfabeto grego, o ômega está no fim. Quando o ômega vier, aquela heresia será muito maior e muito mais abrangente do que o alfa.
O Alfa foi um pouco contido e somos gratos a Deus porque a serva do Senhor escreveu sobre isso, porque nenhum dos ministros na hora detectaram que havia um problema. E então a irmã White escreveu sobre isso. Agora hoje nós temos que examinar qual era o fundamento da fé sobre o Filho de Deus, porque este era um assunto que também ficaria em confusão entre o povo de Deus hoje. Há muitos ensinos diversos sobre o Filho de Deus. Nós temos que ver qual era o fundamento e então nós iremos entender o abandono do fundamento. E nós veremos a conexão entre o Alfa e o Ômega e como o falso entendimento do Espírito Santo também afeta o entendimento de quem é Jesus. E para entendermos o fundamento, precisamos apenas olhar para alguns escritos. Aqui está um exemplo de Tiago White na Review and Herald, 4 de janeiro de 1881. Ele diz: o pai era maior que o filho pelo fato dele ser o primeiro. O filho era igual com o pai pelo fato dele ter recebido todas as coisas do pai. Uma declaração clara, não precisa de comentário. Essa era a crença deles sobre o Filho de Deus. Eles acreditam que Jesus era, como a Bíblia diz, realmente o Filho de Deus. Hoje as pessoas dizem, isso é uma heresia. Se você realmente crê que Jesus é o Filho de Deus, isso é perigoso, irmão. Bem, vamos ver o que é mais dito sobre o fundamento da nossa fé. Este é John Andrews, e ele diz lá na Review and Herald de novo, 7 de setembro de 1869, e como sendo o Filho de Deus, ele estaria também excluído, porque ele tinha Deus por seu pai, e teve, em algum ponto da eternidade do passado, um princípio de dias. A crença deles no Filho de Deus era muito clara. Eles criam que realmente Jesus era o Filho de Deus, que ele foi gerado de seu pai. O pai é realmente, como a Bíblia diz, o pai de Jesus Cristo. E então Jesus Cristo recebeu todas as coisas de seu pai. Porque essa crença hoje está sendo atacada através do que também é chamado Deus, o Filho. Nós lidamos com Deus Espírito Santo e nós temos um termo muito comum que hoje é usado, um termo não bíblico que o Espírito Profecia nunca usa, chamado Deus Filho. E nós veremos a implicação disto em um momento. Vamos ver um outro detalhe, assim nós não ficamos com apenas um ângulo da visão. Este é J.H. Wagon, ele é o pai de Wagon, o jovem Elliot Wagon, aquele que em 1888, junto com Jones, estava apresentando a mensagem da justificação pela fé. Então este é o seu pai. E este é um comentário que ele fez sobre triteísmo. Agora o triteísmo é a crença em três deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, totalmente sem parentescos. Note que ele diz em Ideia sobre o Batismo, em 1878, ocorreu algo muito cedo que tornou a doutrina da Trindade em triteísmo. Isso é com respeito aos primeiros séculos, e ao invés de três pessoas divinas, como na teologia do Pai, Filho e Espírito Santo, resultou em três seres colaterais, coúnicos e auto-originados, fazendo deles três princípios absolutos e independentes, sem qualquer relação de pai e filho, que é a mais adequada noção de três deuses. Muito claro. Quando nós chegamos a três seres colaterais, ou o que é hoje denominado seres coiguais, que são todos auto-originados, e quando você destrói a relação de pai e filho, você acaba tendo na verdade três deuses. Então nossos pioneiros foram contra a doutrina da Trindade, como você irá encontrar em alguns livros e literatura. Mas muitos hoje pensam que os pioneiros foram contra apenas a doutrina católica da Trindade. Mas que a Trindade que nós queremos hoje, os pioneiros não foram contra. Você já ouviu isso alguma vez? Aqui nós vemos que os pioneiros foram contra todos os tipos de Trindade, incluindo o triteísmo, incluindo a crença em três seres divinos que não se relacionam como pai e filho, que resulta em três deuses. Ou seja, quando você destrói o relacionamento pai e filho, quando dizemos que isso é uma metáfora, quando dizemos que isso é simbólico, quando dizemos que é apenas profético, quando dizemos que é apenas um papel, quando dizemos todas essas coisas, na verdade estamos destruindo o relacionamento pai e filho. Você chega a três deuses. Kellogg acreditava em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então é importante entender que os pioneiros não somente rejeitaram a Trindade católica, mas eles rejeitaram as outras formas que são comuns hoje. E as pessoas hoje, para confundir o assunto ainda mais, elas não se referem à sua doutrina como a Trindade. Elas dizem, nós não cremos na Trindade, nós cremos na divindade. E quando elas dizem divindade, elas creem em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É sobre isso que o Wagon está dizendo aqui. Vamos continuar. Este é um artigo de Loughborough, Objeções à Trindade, Review and Herald de 1861. Ele diz ali, porque ele está se opondo à Trindade. Estas são as razões que ele dá. É contrária ao senso comum, é contrária à Escritura, sua origem é pagã e mitológica. Não é muito coerente ao senso comum falar de três sendo um e um sendo três, ou como alguns expressam chamando Deus como o Deus triuno, ou Deus três em um. Se Pai, Filho e Espírito Santo são cada um Deus, seriam três deuses, pois 3 vezes 1 não é 1, mas 3.
Que é muito lógico. Se Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são todos deuses, nós temos 3 deuses. E nós temos um sério problema com o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de nós. É assim? Diante de mim. Ok, realmente temos um problema então para tentar reconciliar. Então nós temos 3 deuses, pois 3 vezes 1 não é 1, mas 3. Este é da Review and Herald, 5 de novembro de 1861. Este é Wagner, o filho de J.H. Wagner. Vamos ver o que ele diz acerca do Filho de Deus. Mas note que nós vamos encontrar uma tendência muito comum em todos os escritos. Eles todos creem a mesma coisa, que foi uma base comum que todos eles criam e assinavam embaixo. Isto é o que ele diz. Esta é Sinais dos Tempos, 8 de abril de 1889. Ele diz: embora ambos sejam da mesma natureza, o Pai é primeiro no tocante ao tempo. Ele também é maior pelo fato de que não teve início, enquanto que a personalidade de Cristo teve início. Por que é assim? Porque Cristo foi gerado de seu Pai, ele saiu do seu Pai. Agora, o Wagner diz aqui que ambos são da mesma natureza, ou seja, ele cria na divindade de Cristo? Claro que sim. Agora as pessoas hoje fazem a acusação de que aqueles que realmente acreditam no que a Bíblia diz, de que Jesus é o Filho de Deus, que eles não acreditam realmente na divindade de Cristo. Que demonstração pobre de capacidade de raciocínio. Jesus é o Filho de Deus, ele tem a mesma exata natureza de seu Pai. Se você ler em qualquer lugar da literatura um material sobre este tópico que está disponível aqui, você vai descobrir que a divindade de Cristo é muito fortemente sustentada. Wagner fez a mesma coisa. Ele disse: olha, eles são da mesma natureza, não podemos negar isto, mas ele continua sendo o Filho de Deus, não podemos negar tampouco. Agora as pessoas hoje tentam sustentar a divindade de Cristo ao na verdade negar que ele é o Filho, o que gera um problema muito sério, porque se Jesus não foi gerado de seu Pai, ele não herdou a natureza divina dele. Então me diga, de onde no mundo ele a conseguiu? Então você diz que ele é Deus por ele mesmo. Bem, você acabou de criar 3 deuses. É disso que os pioneiros estavam falando. A maior evidência e prova para a divindade de Cristo é o fato de que ele é o Filho de Deus. Ele herdou todas as coisas de seu Pai, e então ele tem a mesma exata natureza que seu Pai. Aqui está o que o Wagner continua dizendo. Está em seu livro Cristo e Sua Justiça, páginas 19 a 24. Havia um tempo quando Cristo saiu e veio de Deus do seio do Pai, mas esse tempo foi tão distante nos dias da eternidade que para uma finita compreensão é praticamente sem começo. Agora essas 2 declarações, alguém pode pensar que o Wagner está quase se contradizendo, porque na primeira ele disse a personalidade de Cristo teve um início, mas agora ele diz, olha, era tão distante que para nós é praticamente, nós quase podemos dizer, era sem início. Mas essas declarações não se contradizem, elas na verdade se harmonizam. Elas mostram que essa crença, esse evento foi tão distante que para nós, para a finita compreensão, está além da nossa computação humana, está além do nosso cálculo, não pode ser medido por anos ou por símbolos matemáticos como o espírito de profecia diz. E praticamente falando, poderia ser sem princípio porque é muito distante. Mas isso não nega o fato daquilo que realmente ocorreu, que realmente teve lugar. Havia um ponto em que Cristo realmente foi gerado de seu Pai, e isto é apenas a leitura das crenças que os pioneiros tinham. Precisamos nos questionar que muitas pessoas dizem, sim, está tudo muito certo, mas o espírito de profecia não está de acordo com esses irmãos que estavam ensinando isso sobre Jesus. Temos que fazer esta pergunta a nós mesmos. Ela estava de acordo ou não? O simples fato de que eles iam para a igreja juntos deveria dizer alguma coisa, mas não é convincente o bastante para as pessoas. O fato de que eles oravam juntos e tinham estudos bíblicos juntos deveria ser uma evidência, mas vamos ver algumas evidências mais sólidas. Aqui está a declaração de Wagner, que nós não lemos esta é mais uma de seu livro Cristo e Sua Justiça, página 20. E veja cuidadosamente o que é dito. Os anjos são filhos de Deus, assim como Adão, pela criação. Cristãos são filhos de Deus por adoção. Mas Cristo é o Filho de Deus por nascimento. E assim, Cristo é a expressa imagem da pessoa do Pai. Muito claro, diz o que ele acreditava. Que ano foi? 1890. Agora vamos ver uma declaração do espírito de profecia 5 anos após o que o Wagner escreveu. Em Sinais dos Tempos, 30 de maio de 1895, veja cuidadosamente o que ela diz. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, não um filho por criação como foram os anjos, nem um filho por adoção, como é o pecador arrependido, mas o Filho gerado na expressa imagem da pessoa do Pai. Estas declarações estão aqui coloridas e você pode realmente comparar cada cor. Você acha que esses 2 autores acreditam? Talvez, quem sabe, na mesma coisa acerca de Cristo. Eles usam as mesmas exatas palavras, não usam? Agora é interessante que o Wagner escreveu aquilo 5 anos mais cedo.
É bem possível que Ellen White tenha lido o livro, porque quando ela escreveu a declaração, ela quase usa as mesmas exatas palavras, o mesmo conceito. Ele diz, os anjos são filhos pela criação. Ela diz, Jesus não é filho pela criação como os anjos. O Egno diz, cristãos são filhos de Deus por adoção. Ela diz, ele não é filho por adoção como os pecadores arrependidos. O Egno diz, Cristo é o filho de Deus por nascimento. A irmã White diz, mas filho gerado na expressa imagem da pessoa do Pai. Isso nos diz que a palavra gerado significa criado? É isso? É o que algumas pessoas querem que você acredite. Elas dizem, gerado significa criado, irmão. Você está dizendo que Jesus é criado? Bem, se você simplesmente procurar no dicionário o que a palavra gerado significa, vai descobrir que significa justamente o que o Egno quis dizer. Significa nascimento. A palavra unigênito não significa criado, porque se você olhar aquela declaração com cuidado, você vai descobrir que a senhora White faz sob inspiração, faz uma distinção divina entre a palavra gerado e criado. Então, seja cuidadoso quando você diz que gerado é igual a criado, porque a inspiração divina diz que gerado é diferente de criado, porque é dito no início daquela declaração, ele não é um filho pela criação, mas ele é o filho gerado. Então não fique confundindo o povo de Deus dizendo gerado é criado, quando o espírito de profecia sob inspiração faz uma clara distinção. Você está dando falso testemunho. É melhor você tomar cuidado para não misturar gerado com criado. Mas como as pessoas gostam de vencer os argumentos às vezes e gostam de dizer algo que vai espantar todo mundo de acreditar na verdade, e soa muito assustador quando você diz que Jesus é criado. Quando você crê na verdade bíblica que Jesus é gerado, algumas pessoas dizem, você está dizendo que ele é criado. Bem, não é o que estamos dizendo. A Bíblia diz, ele é gerado, e o profeta diz, é diferente de criado. Então seja mais cuidadoso com o que você repete e com o que você está compartilhando. Jesus é o filho por nascimento, ele não é criado. Há uma clara diferença. Ellen White foi trinitariana? Ela ensinou o triteísmo? Porque quando mostra essa evidência, as pessoas ainda dizem, espere um minuto, quero que estava lá. Mas hoje temos textos claros do Espírito Profecia de que Ellen White era realmente uma crente em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um trio de seres divinos individuais. E eles têm algumas declarações que pensam dar suporte a isso. Mas temos que nos questionar. Vamos ler algumas declarações agora e vamos pensar. Poderia uma pessoa que acreditava em tal doutrina, a doutrina de três seres individuais, em três deuses, ou Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, poderia tal pessoa fazer declarações como estas? Vamos examinar. Esta é de Instrutor da Juventude, 16 de dezembro de 1897. Desde a eternidade havia uma completa unidade entre o Pai e o Filho. Eles eram dois, mas muito perto de ser idênticos. Dois em individualidade, mas um em espírito, coração e caráter. Aqui temos uma declaração que menciona Pai, Filho e Espírito. Diz que o Pai e o Filho eram quantos? Dois, e muito perto de serem idênticos. O que isso quer dizer? Não exatamente idênticos, apenas uma curta distância de serem idênticos. E então diz, eles eram dois em individualidade, porém um em espírito. Você se lembra do que os pioneiros disseram? O Espírito Santo é, na verdade, o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, ou seja, o Pai e o Filho compartilham o mesmo Espírito. A palavra Espírito na Bíblia significa vida. Se você procurar vida, significa mente, significa a pessoa de Deus, a personalidade de Deus quando se trata do Espírito Santo. Então aqui vemos que não está sendo ensinado que o Espírito Santo é um ser individual como o Pai e o Filho. Eram dois, mas um em espírito. Mas esta não é a única declaração. Vamos olhar mais uma. Prestem muita atenção nesta aqui. Este é o grande conflito, página 493. Todo mundo já deve ter lido esta declaração. Cristo, a palavra, o único gerado de Deus, era um com o Pai eterno, um em natureza, em caráter e em propósito, o único ser em todo o universo que poderia entrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Está muito claro, Jesus é o único ser em todo o universo que pode entrar nos conselhos de Deus. Agora, se você crê que o Espírito Santo é um ser como o Pai e o Filho, como fica isso de que ele não pode entrar nos conselhos de Deus? Poderia ser que a sua crença não está curada? Sim, é bem possível, porque foi dito que os conselhos de Deus incluem somente quantos? Dois, o Pai e o Filho. O Pai e o Filho compartilham o mesmo Espírito. Mas se você não crê que o Espírito Santo é um ser individual como o Pai e o Filho, e na verdade crê que o Espírito Santo é a presença e o poder de Deus, é sua própria presença pessoal pela qual ele nos conforta, então você não tem nenhum problema em entender que o Espírito Santo sim existe. Este é outro problema. Várias pessoas dizem, você está dizendo que Deus, o Espírito Santo, não existe. Isso é uma coisa estranha de se acreditar. Como alguém pode acreditar que não existe Espírito Santo enquanto eles têm a Bíblia nas mãos?
Existe Espírito Santo, mas existe uma compreensão errada e outra correta sobre o Espírito Santo. E é uma compreensão errada que Kellogg ensinava e que está sendo muito ensinada hoje, que o Espírito Santo é um ser individual chamado Deus Espírito Santo, como o Pai e o Filho. Mas o entendimento correto sim mantém que existe um Espírito Santo, é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, a presença pessoal do Pai e do Filho. Mas vamos ler mais, ainda não é suficiente, vamos olhar outra, aqui está. Instrutor da Juventude, 7 de julho de 1898, somente o Pai e o Filho devem ser exaltados. Isso é claro, somente o Pai e o Filho devem ser exaltados. Então o que eu presumo fazer com Deus Espírito Santo? Percebe que as pessoas hoje estão muito inconsistentes na sua crença? Se você crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e você pretende adorar a Deus, você vai adorar a quem? Pai, Filho e Espírito Santo, você vai exaltar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas o Espírito Santo inspirou esta declaração e diz a você: Pai e Filho somente devem ser exaltados. Veja que o Espírito Santo é a inspiração por trás das declarações que estamos lendo. Do Espírito Santo é que estamos falando, e o Espírito Santo sabe quem ele é, se podemos colocar assim. Se somente o Pai e o Filho devem ser exaltados, então você está em um sério problema, porque você está mantendo uma adoração a Deus Espírito Santo, que você crê ser um Deus individual, exatamente como o Pai e o Filho são. Mas vamos ler mais outra, aqui está uma muito clara, Testemunhos, volume 8, página 268, 1898. Deus é o Pai de Cristo, Cristo é o Filho de Deus. A Cristo foi dada uma posição exaltada, ele foi feito igual ao Pai, todos os conselhos de Deus estão abertos a seu Filho. Isso soa como se fosse feito por alguém que crê na Trindade ou no triteísmo? As pessoas hoje creem que Deus é realmente o Pai de Cristo e que Cristo é o Filho de Deus? Note que é praticamente uma repetição para o nível das crianças, não é? Diz as mesmas palavras, mas na ordem inversa, deixando claro, o espírito de profecia está dizendo: ouça, é muito simples, Deus é o Pai de Cristo, Cristo é o Filho de Deus. Tornando simples, você não precisa ficar confuso sobre isso, e ainda assim as pessoas continuam confusas hoje. É muitíssimo triste. E diz: a Cristo foi dada uma posição exaltada, ele foi feito igual ao Pai. E quantas pessoas acreditam nisso hoje? Eles acreditam na doutrina da Trindade, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É dito bem aqui, de acordo com a inspiração, a Cristo foi dada uma posição exaltada, ele foi tornado igual ao Pai. Isso foi bem antes dele ter vindo à Terra, porque alguns dizem: isso foi quando ele voltou para o céu, não é? Bem, você leu o contexto da declaração. Isso foi no céu, anterior à sua vinda à Terra. Vamos ver, há mais alguma? Sinais dos Tempos, 14 de outubro de 1897. É muito clara. O único ser que era um com Deus viveu a lei na humanidade, reduzido à vida humilde de um trabalhador comum e labutado na bancada de carpinteiro com seu pai terreal. Quem é este? Cristo. Ela disse: Cristo é o único ser que era um com Deus. Mas você ainda crê que existe algum outro? Isso é muito perigoso. Porque aqui diz o único ser, mas nós sabemos que existe um ser que quis ser também igual ao Pai e ao Filho. Sim, existe algum outro de fato, mas ele não se achava um com Deus. E ele perdeu seu lugar no céu porque ele tentou fazer isso pela força. Então nós temos declarações muito claras. Seja cuidadoso antes de acusar o espírito de profecia de dar suporte às suas crenças como Kellogg fez. Porque se ela tivesse viva hoje, ela diria: irmão, não é isso que significa. Mensagens Escolhidas, volume 2, aqui está uma profecia sobre o ômega. Nós olhamos para o alfa, olhamos para a história, olhamos para o fundamento, olhamos para doutrinas que podem ser afetadas pelo que Kellogg cria, porque nós vamos fazer a aplicação para hoje e entender o que está acontecendo hoje, causando confusão entre o povo de Deus. Esta profecia é muito conhecida, Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 204, 205, 1903. O inimigo das almas tem procurado trazer a suposição de que uma grande reforma deveria ser feita entre os adventistas do sétimo dia, e que esta reforma consistiria em abandonar as doutrinas que se erguem como os pilares da nossa fé e se engajar em um processo de reorganização. Se esta reforma ocorrer, qual será o resultado? Os princípios da verdade que Deus em sua sabedoria deu à igreja remanescente seriam descartados. Nossa religião seria mudada. Você sabia que, apesar de ser um adventista do sétimo dia, você tem uma religião diferente daquela que Deus estabeleceu? Diz que nossa religião seria mudada. Como você acha que eles irão chamar a nova religião?
Como você acha que o diabo vai chamar a nova religião para fazê-la mais enganadora possível? Ora, ele vai chamá-la justamente Adventista do Sétimo Dia. É simples, nós só vamos mudar a religião, mas manteremos o mesmo rótulo. E nós temos confusão ocorrendo hoje. A maneira mais fácil de mudar as religiões é apenas mudar os deuses. Se você trocou os deuses, você trocou as religiões. Nossa religião seria mudada, os fundamentos que estiveram sustentando a obra por 50 anos, após 1853, seriam considerados como erro. Eu tenho ouvido as pessoas dizerem, bom, pois é, os pioneiros, sabe, todos estavam errados, nós temos a verdade agora, nós avançamos. Bom, isso é ótimo, porque o espírito de profecia profetizou que nós faríamos isso, mas ela disse que seria dado crédito ao inimigo das nossas almas, seria uma apostasia do fundamento da fé. Então devemos ter cuidado com o que está ocorrendo, com as coisas que ouvimos. Continuando, ela vai em frente. Uma nova organização seria estabelecida, livros de uma nova ordem seriam escritos. Temos o exemplo de um livro de uma nova ordem que lidamos antes. Que livro era? O Templo Vivo? Agora estamos falando do Ômega e ela diz: desta vez haverá livros de uma nova ordem. Então nós não estaremos lidando com apenas um livro, mas teremos livros. O mesmo problema ocorrerá, mas será tão mais abrangente que teremos livros escritos sobre isso. Um sistema de filosofia intelectual seria introduzido, nada seria permitido ficar no caminho do novo movimento. Os líderes ensinariam que a virtude é melhor que o vício, mas com Deus sendo removido. Deus é removido? Muito interessante. Eles colocariam suas necessidades no poder humano, que sem Deus é inútil. Sua fundação seria construída sobre a areia, e a tormenta e a tempestade varreriam a estrutura para sempre. Temos aqui a profecia sobre o movimento que será deslocado da rocha firme e será colocado sobre a areia, e para fazerem isso, eles vão considerar os princípios fundamentais como erro, eles vão escrever novos livros e eles vão mudar a religião e Deus será retirado. Agora vamos ver quais são alguns exemplos desses novos livros de uma nova ordem que foram escritos mais atualmente hoje, sobre o que a irmã White está falando. Aqui está um exemplo, Questões sobre Doutrina, o livro escrito nos anos 55. Se você abrir as páginas desse livro, você encontrará que há uma crença lá que fala sobre a Trindade, exatamente o que Kellogg estava ensinando, e então fica um pouco mais atualizada. E temos um novo livro ali no meio, chamado A Trindade, e este é um livro de alguns doutores da Universidade Andrews, 3 doutores, e ele fala sobre a doutrina da Trindade. Fala sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui está um outro livro que talvez seja mais comum para atividades de self-supporting, Defendendo a Divindade. O mesmo problema com um nome diferente, não é chamado a Trindade, mas a Divindade. E nós veremos algumas coisas contidas no livro, porque isso é uma falsidade quando esses termos diferentes são usados para confundir. Então vamos ver como discernir tudo isso. A irmã White nos diz por que Satanás está tentando fazer essas coisas. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 156. Veja isto. Satanás está determinado que os homens não devem enxergar o amor de Deus que o levou a dar seu Filho unigênito para salvar uma raça perdida, porque é a bondade de Deus que leva os homens ao arrependimento. O que Satanás determinou fazer? Que você não veja o amor de Deus dando o seu Filho unigênito. Então, pelo que entendemos, Satanás está fazendo um ataque em grande escala ao Filho de Deus. E ele não começou isso hoje em nossos dias. Ele começou isso há muito tempo atrás. Ele começou isso a partir do céu. Vejamos o que Satanás fez no céu com respeito ao Filho de Deus. Veja com atenção. Este dia com Deus 128. Os anjos foram expulsos do céu porque eles não trabalhariam em harmonia com Deus. Eles caíram de sua posição elevada porque desejavam ser exaltados. Eles chegaram a exaltar a si mesmos e se esqueceram que sua beleza de personalidade e caráter viera do Senhor Jesus. Este fato, os anjos caídos iriam obscurecer que Cristo foi o único Filho gerado de Deus, e eles decidiram que não iriam consultar a Cristo. Quem foi o líder desses anjos? Lúcifer. E ele está decidido que você não deve enxergar o amor de Deus que o levou a dar seu único filho gerado. Lúcifer começou atacando o fato de Jesus ser o único filho gerado de Deus, desde os primórdios no céu. Note o que eles querem fazer. Diz aqui que este fato, os anjos caídos iriam obscurecer, que Cristo era o único filho gerado de Deus. Agora algumas pessoas creem que Jesus se tornou o unigênito filho de Deus quando ele veio em Belém. Como você leria esta declaração? Isto é no céu. Agora diz que isto no céu é um fato.
Os anjos queriam obscurecer. O que obscurecer significa? Encobrir, esconder, não é? Eles queriam esconder o fato de que Jesus era o único filho gerado de Deus. Você acha que eles conhecem a verdade? Eles conhecem e querem esconder este fato? Agora é interessante dizer ali que isto é um fato. Não é uma profecia, não é uma metáfora, não é um símbolo, não é um papel teatral. Nenhuma dessas coisas que você gostaria de acreditar. É um fato. E quando você aceitar esse fato, você vai realmente entender o que está acontecendo hoje. Agora vejamos sob esta luz se Lúcifer ainda está fazendo o mesmo ataque contra o Filho de Deus. O espírito de profecia diz, ele está determinado que nós não devemos ver que Deus deu seu Filho unigênito. Bem, através de seus esforços, Lúcifer ainda está fazendo este mesmo ataque, exato ataque. Naquele livro Defendendo a Divindade, página 17, note o que é dito sobre o Filho de Deus. Cristo sempre foi o Filho de Deus e nunca houve um tempo em que ele emergiu do Pai. Essa declaração parece resolver todos os problemas acerca da filiação de Cristo. Está Lúcifer tentando obscurecer o fato de que Jesus é o único Filho gerado de Deus? Ele certamente está. Se Jesus nunca foi gerado, então Lúcifer teve sucesso em grande escala. Aqui está o X da questão. Agora é algo realmente espantoso quando as pessoas leem coisas como estas e não enxergam. O mesmo livro nas páginas 11 e 12 diz, o segundo problema era, qual era o primeiro problema? Que Jesus era o Filho de Deus. Então eles lidaram com aquele problema com a negação total. Assim o problema 1 foi corrigido. O problema 2 é o fato de que havia 3 na divindade. É difícil se identificar com 3 líderes. Pense nisto por um momento, por exemplo, como o homem caído poderia orar a 3 deuses? Houve necessidade de um padrão especial, assim os humanos olhariam para um Deus soberano como o Senhor de tudo em suas vidas. Bom, é admitido a introdução do livro de que há uma crença em 3 deuses. Agora, honestamente, sabe, eu me preocupo se não há de fato uma necessidade de levantar aqui, abrir a Bíblia e dizer ao povo, ouça irmão, está errado crer em 3 deuses. Eu acho isso incrivelmente irônico. Eu honestamente creio que esse tipo de assunto já foi tratado na escola sabatina. Ter que se levantar para dizer 3 deuses está errado, só adoramos um Deus e depois vem as pessoas dizendo, não, isso é uma heresia. Você pode saber que o diabo teve muito sucesso para enganar muita gente? Embora estas pessoas ao escrever admitam em seus livros, o povo ainda lê os livros e pensam que grande fonte de luz e informação. Os pioneiros foram muito claros sobre isto. A crença em 3 deuses é um credo falso. Esta é outra variação da doutrina da Trindade. É uma doutrina que ensina que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo totalmente sem parentescos entre eles. O Filho não é realmente um filho, e esse era o primeiro problema. Deviam eliminar que Jesus era o Filho. O segundo problema era ficar com 3 seres divinos. Temos 3 deuses. E o livro tenta resolver esse problema ao dizer, bem, um dos seres divinos disse, olhe, todos vão me adorar, e não necessariamente aos outros 2, e criando todo tipo de cenário bizarro só para conseguir algum tipo de harmonia, para harmonizar 3 deuses com a Bíblia, o que é absolutamente impossível. Bem, em Materiais de 1888, página 1633, Ellen White diz muito claramente, não há lugar para deuses no céu acima, não há lugar para deuses no céu acima. Isso parece óbvio, mas o Espírito Santo a inspirou a escrever isso por razões óbvias. Deus é o único Deus verdadeiro, ele preenche todo o céu. Aqueles que agora se submetem à sua vontade verão a sua face, e seu nome estará nas testas de todos que são puros e santos. Enquanto há pessoas ensinando que existem 3 deuses, Ellen White diz, ouçam, não há lugar para deuses em cima no céu, Deus é o único Deus verdadeiro. De quem ela está falando? Deus o Pai. João 17,3 diz, Jesus falando de seu Pai diz, que possam te conhecer como único Deus verdadeiro. João 3,17. A próxima evidência disso é que ele disse, eles verão a sua face e seu nome estará aonde? Nas suas testas. Em Apocalipse 14,1 diz que os 144.000 tinham o nome do seu Pai nas suas frontes. Esse é o Pai de Jesus. Estamos falando aqui do Pai e foi dito, não existem deuses acima. Deus o Pai é o único Deus verdadeiro e nós já vimos isso antes, que Deus é o Pai de Cristo e Cristo é o Filho de Deus. Ok, vamos ver, lembre-se que nós lemos essas declarações apenas para compará-las de forma clara. Nós lemos isso antes. Kellogg resumiu o problema todo dizendo, todo o problema do alfa, só estamos conectando os pontos entre o alfa e o ômega. Todo o problema do alfa, o que eu queria dizer é basicamente o Espírito Santo, uma pessoa.
É o ensino dele. Qual argumento ele usou? Ele disse, bem, ele é chamado Ri na Bíblia e no Espírito de Profecia, e a própria Ellen White disse a terceira pessoa da divindade, mas Ellen White disse que não cria nisso. Agora note como o ômega faz uma reaparição e note a similaridade nos argumentos. A irmã White diz, o templo vivo contém o alfa destas teorias. Eu sei que o ômega o seguiria em pouco tempo, e eu temi por nosso povo. Agora vamos ver isso que é dito, aqui está no mesmo livro, ele cita, é de altíssima significância que ela sempre fala do Espírito Santo como uma pessoa completamente divina, a terceira pessoa da divindade, e ela nenhuma vez fala dele como It. Você já tinha visto este raciocínio antes em algum lugar? Se colocarmos lado a lado, talvez fique mais evidente. A irmã White disse, o alfa foi uma heresia mortal, o ômega viria. Livros de uma nova ordem seriam escritos sobre o ômega. É interessante que o ômega está usando exatamente os mesmos raciocínios, as mesmas declarações que Kellogg tentava usar do espírito de profecia, exatamente os mesmos argumentos para tentar promover a mesma doutrina. Se isto não é óbvio, vamos olhar mais uma, porque algumas pessoas tristemente estão tão adormecidas que precisam ser realmente sacudidas para acordarem. Vamos olhar mais uma, vejamos. De novo o mesmo livro, página 171, ali à esquerda, tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia dizem que existe um Espírito Santo, que ele é uma pessoa real e que ele é a terceira pessoa da divindade. Mesmo raciocínio de novo. Agora este livro assume que aqueles que creem na verdade, ou seja, nós não creem no Espírito Santo de fato. Ele demonstra isso dizendo que existe um Espírito Santo. Se você está nos assistindo hoje ou leu qualquer literatura nossa, você descobrirá que esta crença é correta e sustentada. Existe um Espírito Santo. Todos que dizem que não cremos no Espírito Santo não estão corretos. Aqui está a correção. Nós cremos no Espírito Santo sim. Aqui está, mas nós não cremos que o Espírito Santo é um ser individual como o Pai e o Filho, é a presença pessoal de Deus e a presença pessoal de Cristo. Mas perceba a doutrina que está sendo ensinada ali. Nós vimos antes, na introdução do livro, diziam que eles criam em quê? 3 deuses, e agora estão usando o mesmo argumento que Kellogg usou para promover o mesmo ensino. Agora, você pode ficar especulando sobre o que o ômega poderia ser. Você pode dizer que ele é a nova teologia, é o movimento Celebration, é isso ou aquilo que está acontecendo na igreja. Ok, tudo bem, mas você precisa ser acurado. Quando você coloca o alfa e os alertas que Deus nos deu, você descobre que o ômega não é tão difícil de ser identificado. Está na frente de nossos olhos, usando os mesmos próprios argumentos que Kellogg dizia em seus dias. Mas vamos continuar. Aqui está mais uma. Kellogg ensinou, é um trecho da carta lida antes, que ele cria em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos examinar. Tem o ômega relação com esta marca ou não? Página 91, mesmo livro. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são coeternos e um em natureza e propósito, mas não são uma única pessoa. Ou seja, eles são 3 pessoas diferentes. Tal declaração ficaria em total concordância com a Bíblia e o Espírito de Profecia. Você lembra de alguém que disse isso em seus dias? A irmã White disse, desculpe irmão, não, Deus proíbe que essa ideia prevaleça. Meus escritos não apoiam essa doutrina ou esse ensino. Bem, ele está aqui de novo. Então seja cuidadoso com o que você crê. É interessante que esse livro, a irmã White disse, eles vão usar declarações dos meus escritos para apoiar suas teorias. Esse livro está carregado de declarações do Espírito de Profecia, mas alguns poderiam dizer, veja, está tão baseado no Espírito de Profecia que deve estar certo. Se esse fosse o caso, seria bom, mas esse não é o caso, porque a irmã White disse que nem todo mundo que me cita está me citando corretamente. Kellogg fez assim, e é interessante que a mesma coisa sobre o mesmo tópico está sendo feita hoje novamente. A irmã White nos diz, Mensagens Escolhidas, volume 1. No livro Templo Vivo está apresentado o alfa das heresias mortais. Esse é o alerta que lemos anteriormente e agora estamos lendo de novo na luz daquilo que já estudamos. Agora veja, o ômega seguirá e será recebido por aqueles que não estão querendo prestar atenção ao alerta que Deus tem dado. E hoje aqui nós lemos os alertas que Deus tem dado sobre o alfa. E a irmã White diz, o ômega será recebido se você se recusar a ouvir os alertas. É por isso que examinamos o que aconteceu antes, porque hoje está acontecendo a mesma coisa. Você viu como há uma agitação sobre este tema hoje entre o povo de Deus? Isso não é coincidência ou acaso, isso foi profetizado. E a irmã White nos contou sobre isso há muito tempo atrás. Está acontecendo diante dos nossos olhos. Aqui está o alerta com o qual deveríamos estar bem familiarizados. Nada temos a temer quanto ao futuro, exceto se esquecermos a maneira com que o Senhor nos tem guiado e seus ensinos em nossa história passada. Life Sketches, página 196 e Review Herald 12
11 de outubro de 1905. Então algumas pessoas estão se esquecendo da forma como Deus nos tem guiado, esquecendo seus ensinos, que é o porquê de fazermos o que estamos fazendo. Isso é para informar as pessoas e avisar: ouçam, irmãos, a profecia está se cumprindo e você não vai querer que ela se cumpra na sua vida. Você não vai querer que ela te pegue desprevenido. Aqui estão os pontos-chave da profecia que vimos, basicamente. Desistir das doutrinas pilares da nossa fé, princípios da verdade seriam descartados, nossa religião seria mudada, princípios fundamentais após 1853 considerados como erros, uma nova organização seria estabelecida, livros de uma nova ordem seriam escritos, nós vimos isso, um sistema de filosofia intelectual seria introduzido, Deus será retirado, o fundamento será construído na areia e desmoronará. E nós temos o exemplo bíblico em Mateus 7, 24 a 27, não precisa ir lá por devido ao nosso tempo, mas uma olhada rápida. Em Mateus 7 fala sobre o homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E o homem tolo construiu sua casa sobre a areia. E a casa que ficou na rocha aguentou. E a casa que ficou na areia desmoronou. Temos que ter certeza que estamos construindo sobre a rocha hoje. Eu quero dizer uma coisa: não importa quantas pessoas estão construindo sobre a areia continua sendo areia. Porque alguns começam a se preocupar que se a maioria das pessoas está construindo na areia, talvez seja mais seguro lá. Ou seja, vão dizer: mas ninguém acredita no que você está dizendo. Vocês são apenas uns poucos e todo mundo aqui crê na Trindade. Todas as pessoas do mundo podem ter construído na areia como gostam, ainda que você seja o único que construiu na rocha, você construiu melhor. A areia, diz a Bíblia, é um fundamento movediço, a tormenta e a tempestade vão varrer a estrutura, e a rocha que nós temos em Mateus 16, quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: o quê? Isso foi uma revelação divina do meu Pai no céu, e eu vou fazer uma coisa, Pedro, vou basear minha igreja nessa rocha. Mas se você não acredita que Jesus é o Filho de Deus, você está rejeitando a rocha na qual Jesus está construindo sua igreja. Assim temos que estar cientes destas coisas que estão acontecendo no nosso meio. Permitam-me olhar de perto algumas declarações do Espírito de profecia como um alerta para algumas pessoas, porque em alguns casos você vai apresentar evidência após evidência após evidência e ainda assim as pessoas continuam resistindo a aceitar, por alguma razão ou outra. Vamos ler o que é dito, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 201. Aquele que declarou que sua verdade brilharia para sempre, proclamará esta verdade através de mensageiros fiéis, que darão à trombeta um sonido certo. A verdade será criticada, desprezada e escarnecida, mas quanto mais de perto for examinada, mais brilhará. Assim algumas pessoas podem ridicularizar a verdade, criticar, escarnecer e desprezar, mas ela brilhará mais, conforme é examinada. É exatamente isso que está acontecendo hoje. Aqui está um outro alerta, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 72. Dá-nos uma razão de por que certas pessoas não aceitam algumas coisas. Obstinação e orgulho de opinião levam muitos a rejeitar a luz do céu. Que duas coisas? Obstinação e orgulho de opinião. Qual seria outra palavra para obstinação? Egoísmo? Ou talvez ser muito teimoso? Só faço o que eu quero? Não tem outro jeito? Isso e orgulho de opinião levam muitos a rejeitar a luz do céu. Eles aderem a ideias acariciadas, interpretações fantasiosas das Escrituras e perigosas heresias. Hoje nós examinamos uma perigosa heresia, tão perigosa que foi rotulada como heresia mortal. Diz que algumas pessoas se apegarão a essas heresias e se um testemunho é fornecido para corrigir estes erros, eles querem, como muitos nos dias de Cristo, ir embora descontentes. Um testemunho foi dado hoje, através do Espírito de profecia que estamos lendo, para corrigir algumas dessas heresias hoje. É triste que quando compartilhamos isto com algumas pessoas, elas ficam estressadas e alguns dizem: não fale comigo sobre isto nunca mais. Como se você tivesse trazido alguma coisa muito assustadora ou que os ofende. A razão por que Deus está enviando estas coisas é para nos ajudar a sair do erro para a verdade. Deus não está enviando essas coisas para nos condenar, mas para nos levantar. Então a mesma coisa está acontecendo hoje. Quando o testemunho é dado para corrigir esses erros, muitas pessoas vão embora descontentes. Mensagens Escolhidas, volume 1, aqui está de novo. É plano de Deus dar suficiente evidência da natureza divina de sua obra para convencer a todos que honestamente desejam saber a verdade. Se você realmente quer saber a verdade, Deus dará
suficiente evidência para que você veja a verdade, mas ele nunca remove toda a oportunidade para a dúvida. Todos os que desejam pôr em dúvida e contestar encontrarão chance. Por outro lado, se quiser sentar e ficar argumentando, escrevendo livros, dissertações e artigos, você pode fazer isso. Deus disse que não vai remover toda a evidência para duvidar. Ele não remove toda a oportunidade para a dúvida, mas nossa posição e nosso alvo não é sentar e questionar e contestar e argumentar e debater por horas. Nossa posição é somente dar a verdade, dar o testemunho da verdade. Deus deu a você um caminho livre, uma mente e raciocínio, então você pode pensar e decidir e responder por você mesmo diante de Deus. Mas lembre-se de que um testemunho da verdade está sendo dado. Não terá como você dizer depois: que ninguém me avisou, porque Deus tentou dizer a você de novo e de novo, mas você recusou. O testemunho é muito claro, e hoje temos diante de nós o Alfa e o Ômega, duas heresias mortais. Vimos o Alfa e a história dele, e vimos que o Ômega está bem espalhado e na grande maioria. E é uma virada de mesas. Você sabe que o alfa da apostasia, quando veio, era com a minoria, Kellogg e seus seguidores, mas a maioria da igreja estava segura. Mas hoje, com o ômega, temos uma virada de mesas. A maioria acredita errado e a minoria está acreditando na verdade. Mas esta minoria está crescendo, pois pela graça de Deus as pessoas estão buscando a verdade, porque existem pessoas que são honestas. É o que está acontecendo. Então minha oração por você, conforme você lê e estuda estas coisas, é que você se pergunte: estou realmente construindo sobre a areia ou estou construindo sobre a rocha? Que Cristo declarou que é a única maneira da igreja ter sucesso. Vamos nos ajoelhar juntos para orar. Bendito Pai que estás no céu, muitas graças por Jesus Cristo, teu Filho unigênito, que não retiveste de nós, mas deste-o para mostrar o quanto nos tens amado. E te agradecemos pelos claros testemunhos dados em tua palavra, que mesmo embora o diabo tente obscurecer esse fato e escondê-lo de nós, todavia cremos e compreendemos que tu nos tens amado tanto ao dar-nos teu Filho. Nós oramos, Pai, pelas almas que estudarão e ouvirão as palavras desta mensagem, e para que eles possam ver, através da influência do Teu Espírito, onde está a verdade. O acerto de contas não está longe no futuro e as provas ainda persistem. Oramos para que alguma alma compreenda sua real condição e se mova da areia para o firme e sólido fundamento, a rocha, Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa é a nossa oração no nome do nosso muito maravilhoso e bendito Redentor, Jesus Cristo. Amém.